Então, meus irmãos, o que eu estava falando? O cristianismo, ela é uma religião de Cristo. Ela não é uma religião limitada à Bíblia. A Bíblia faz parte do cristianismo, mas ela não não é só a Escritura, certo? Não é só a tradição, só a Escritura. Não, a palavra de Deus, é o próprio Filho. Então nós cristãos somos filhos com o Filho. Então a nossa religião é uma religião de Jesus, é a religião do Cristo, é a religião do Verbo eterno de Deus que fala e transforma. Outra coisa, né, que não é que Deus tenha proferido várias palavras, né, porque Deus, ele é perfeito. Então aquilo que ele falou já é o suficiente. E o que é que ele falou? O que ele falou a gente não pode entender por palavras, né, porque a gente é um ser limitado. Mas a gente pode saber quem ele falou, né? E quem é o Verbo? É o Cristo, é o próprio Jesus, certo? É preciso entender isso, né? É preciso entender essa questão, para que a gente não acabe limitando o cristianismo à Bíblia, para que a Bíblia não acabe se tornando pedra de tropeço para nós, certo? Por este motivo, a igreja sempre venerou as divinas escrituras como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida tomado pela mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Aqui a gente entende quão é importante, né, essa união da palavra e da Eucaristia, né? A missa, ela tem, né, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, né? Então aqui a gente encontra esses dois pilares da igreja, né? A palavra de Deus e a Eucaristia. É muito interessante porque a gente vê, né, por exemplo, no sonho de São João Bosco, as alvuras, né, da igreja, que tem a Eucaristia e Nossa Senhora, né, e o Papa, né? É isso mesmo? São esses três mesmo? Então ali o Papa, ele representa o magistério. E junto com o magistério veio a Sagrada Escritura e a tradição apostólica. Depois a Eucaristia, que é o próprio Jesus. E depois Nossa Senhora, que é o tipo da igreja, ou seja, ela é a igreja, certo? Então, é isso que dá força para nós. A Virgem Maria, a revelação, na pessoa do Papa, que representa o magistério ali, e a Eucaristia, né? É o coração da igreja, né? Nós temos ali tudo que é essencial para nós, que é essencial. E aqui é importante entender que o catecismo está dizendo como venera, ele está dizendo que também venera, né? Não está dizendo que a igreja dá para a Bíblia, que a palavra, a gente adora a Bíblia, entendeu? Que a gente venera a Bíblia, adora a Bíblia como adora o corpo de Cristo, né? Teve gente que já veio perguntar isso, né? Dizer que é a mesma coisa. Não, está dizendo que venera tão quanto venerou desde sempre a Eucaristia, né? Venera-se a Sagrada Escritura tão quanto venera a Eucaristia, mas a Eucaristia é próprio Deus, né? Então a gente entende, né, essa questão, que existe uma igualdade, mas existe uma diferença também, certo? Entendidos? É só entender português que a gente entende isso daqui. Não precisa dizer que a igreja está cometendo heresia. Na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Aqui da Dei Verbo, né? É do Dei Verbo? Então aqui, pessoal, é o resumo do que como é que a igreja vê a Bíblia, certo? A igreja vê a Bíblia como palavra de Deus, ou seja, é como se fosse o ecoar de Jesus, tá?
Mas essa palavra de Deus, ela não está somente aqui, ela também está na tradição apostólica, tá? E que aqui, quem vai dizer o que é palavra de Deus? A igreja já disse o que é palavra de Deus, né? A gente tem os livros aqui, escolhidos pela igreja, por meio do Espírito Santo, dizendo, isso daqui é a palavra de Deus. E também temos a tradição apostólica, que a igreja reconhece, né? De dar algumas regrinhas para dizer o que é palavra de Deus, o que não é palavra de Deus dentro da tradição, né? Para você, o que é tradição apostólica e o que não é tradição apostólica, para deixar mais claro, né? Para não dizer que eu estou dizendo que existe tradição apostólica que não é revelação. Então vamos para o parágrafo 105. Deus é o autor da Escritura, da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que estão contidas e são apresentadas nos livros da Sagrada Escritura foram registradas sob a inspiração do Espírito Santo. Deus é o autor da Sagrada Escritura, certo? E que o que foi registrado foi sob inspiração de Deus. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos olha, isso daqui é muito importante, os livros completos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, com todas as suas partes. Olha aqui, ele diz que é os livros completos e depois ela diz com todas as suas partes. Por quê? Porque existe uma linha dentro da teologia liberal que vai dizer que existe uma parte que é inspirada e outra parte que não é inspirada, certo? Até mesmo o protestantismo vai dizer, né? Vai tirar alguns livros da Bíblia, porque dizem que não, Macabeus não é inspirado. Quem foi que decidiu? Os judeus. Então aqui vai, né? Os judeus e Lutero. Então pega e tira os Macabeus, certo? Mas não, a igreja está dizendo, olha, o que foi definido há anos e anos atrás, né? E foi confirmado em Trento, né? O cânon da Sagrada Escritura, ele todo e todas as suas partes são inspiradas, certo? Existe até mesmo dentro da teologia liberal católica, né? Teólogos que dizem, essa parte aqui da Bíblia é inspirada, essa aqui não é, né? Tirando qual argumento deles, a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu só chegar nessa parte. A Santa Mãe Igreja, segundo todas as suas partes, porque é escrito sob a inspiração do Espírito Santo, tem Deus como autor e nesta qualidade foram confiados à própria Igreja. Daqui a pouco eu vou ler essa parte, mas o que é? Aqui na Dei Verbo diz que tudo que foi escrito por Deus para a nossa salvação foi inspirado. Aí o que acontece? Alguns teólogos vão entender assim, então somente aquilo que foi inspirado por Deus para a nossa salvação foi realmente inspirado por Deus, o resto não é. Mas tudo o que tem no livro, toda a Bíblia, até a letra, até a palavra que tem lá, as palavras são inspiradas. Isso dentro do texto original. Entenderam? Tudo. Não existe esse negócio. Essa parte aqui é inspirada, essa daqui não é. Entendeu? Não existe isso, né? A igreja não ensina isso. Então, vamos tomar cuidado com essa doutrina errada, né? Então vamos lá. Aqui está dizendo que Deus é o autor, né? Sendo Deus o autor, a Bíblia, ela é revelação de Deus para nós. Tem mais um parágrafo aqui que eu pensei que era para parar, mas não. Vamos continuar, 106. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevesse como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Então, tudo que tem na Bíblia é querido por Deus. Aí você pega e vem um ateuzinho e chega e diz assim: se é querido por Deus, por que tem incesto na Bíblia? Porque é querido por Deus, por que tem assédio, estupro, tem tanta coisa, morte,
Tanta coisa pesada na Bíblia. Entenda, meu querido. O agiógrafo, ele está contando uma história. E ele não está contando um conto de fadas. Ele está contando a história de um povo pecador que precisou que o seu Redentor morresse na cruz para salvá-los. Entende? Então como é que você espera que a Bíblia ela censure os pecados do povo? Não. Então a prova de que a Bíblia não censura nada é só você chegar lá no livro dos Juízes e ler ele todo, e você ficar escandalizado enquanto o povo era pecador. Deus convertiu o povo se prostituía pelos deuses falsos. Aí depois começava a se dar mal, corria atrás de Deus, aí Deus salvava o povo, aí depois que eles estavam salvos, iam de novo atrás dos deuses falsos. E aí, o negócio fedia de novo, eles iam atrás de Deus, aí Deus salvava eles. Aí depois que Deus salvou eles iam atrás de novo. Aí depois ele vai, Deus salva eles de novo. Aí depois eles vão atrás de novo. Entendeu? A Bíblia toda é assim. É o povo traindo Deus, Deus perdoando a traição e o povo traindo de novo. É muito interessante porque essa é a nossa vida. Entenda, a Bíblia não é um livro escrito há sei quantos mil anos atrás, mas é atual. É uma palavra viva. Porque ali, na história desse povo, eu posso ver o Gerson, pecador, miserável, lascado, que precisa ir se confessar pelo menos uma vez por mês ou mais, ou com menor frequência para poder aguentar. Entende? A Bíblia não é um conto de fadas, meu amigo ateuzinho. A Bíblia não é um negocinho aqui, aí a pessoa pega e diz assim, não... A mesma pessoa que diz que a Bíblia foi adulterada no decorrer dos tempos é a pessoa que reclama que tem muita violência na Bíblia, que Deus é muito carrasco na Bíblia, não sei o quê. Olha, se decida, ou é um ou outro. Entende? Ou a Bíblia foi adulterada e lá só tem coisas maravilhosas, magníficas e florezinhas para você ver, ficar cheirando e ficar, como Deus é maravilhoso. Ou então a Bíblia é um livro pesado que você lê e diz assim, nossa, como eu sou pecador. Como o povo eleito é pecador e eu faço parte desse povo eleito. Então, meus irmãos, a gente tem que entender isso daí, né? Inspirada por Deus quer dizer soprada por Deus, pode dizer isso, certo? Ou seja, falada por Deus, pode falar. Agora o segundo. As traduções da Bíblia também são inspiradas ou só os originais? Só os originais. A gente vai falar sobre isso aqui no final. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, olelê. Seja bem-vindo, olalá. Paz e bem para você que veio participar. Corta, Gabriel. Corta. Vocês entenderam, né? Então aqui quando ele vai dizer que ela é inspirada. Então Deus, ele é o autor primordial da Bíblia, né? Tem um termo lá teológico que a Bíblia, a tradução da Bach usa, só que eu me esqueci. É o termo tomista, né? Só que eu nem ia saber explicar, eu não trouxe. Então assim, falando de forma que todo mundo possa entender, Deus é o autor primordial, essencial, e o homem é o autor instrumental. Entenderam? O homem, Deus inspira, o homem é o instrumento de Deus na ação da escrita. É como se eu te pegasse um pincel e começasse a escrever aqui. Eu posso pegar vários pincéis de várias cores. Vai sair, até mesmo da mesma cor, vai sair com alguns tons diferentes, né? Tons de azul diferentes. Mas, quem foi que escreveu? Foi o Gerson. Mas o pincel também escreveu. Movido por quem? Pelo Gerson. Mas, preservando as suas características de pincel. De forma que o Gerson está escrevendo a tinta do pincel. Ele não está escrevendo ele mesmo no pincel, na lousa.
Seria horrível. Eu me escrevendo, imaginei eu saindo aqui escrevido na lousa, não. Então, vocês entenderam essa questão? É dentro dessa relação aqui que é uma forma bem simples de entender a inspiração. Tem o instrumento e tem aquele que move o instrumento. E o instrumento preserva as suas características, certo? Então, o que não é inspiração, né? Inspiração não é dizer que Deus possuiu o homem no momento da escrita da Bíblia. Desceu o Espírito Santo lá e o cara não sabe nem mais o que é que está fazendo, está escrevendo lá muito louco, que nem acontece no centro do Espírito, né? Escrevendo lá. Não é assim, né? Não é assim. O homem sabe o que está escrevendo, certo? É uma característica muito importante. O homem, o agiógrafo, o autor sagrado, ele sabe o que está escrevendo, tá? E ele escreve aquilo que já está na sua bagagem cultural, na sua bagagem histórica, dentro daquilo dos seus estudos, das suas limitações de linguagem, gramaticais e etc. Entenderam? Gente, eu vou confessar aqui uma revolta que eu tive. Eu tentei buscar na internet uma coisa sobre inspiração bíblica e só tinha coisa protestante. Não tinha nada católico. Nada. Eu acho que eu tinha que ir para Deep Web para achar alguma coisa católica lá. Italiano, alguma coisa. No Brasil não tem, mano. Não tem. Fui pesquisar lá inspiração bíblica católica. Aí o primeiro vídeo que aparece é Iago Martins. Sociedade Bíblica? Aquele outro pastor lá, foi lá Nicodemos. Tem o Arthur Jordan já para fazer essas coisas já. Eu sou só um jovenzinho, jovem dinâmico. Também tem um blog para fazer essas coisas. E baixar os matemáticas. É muito importante, viu, gente? Parece que se fala muito pouco dentro dessa realidade e é algo que a igreja sempre, desde Leão 13, tem pedido para a gente adentrar mais, né? Dentro do estudo bíblico, pelo menos para ter uma noção do que é, né? Não necessariamente uma revelação são de verdades que o autor humano desconhece. Claro que quando ele vai ler o Apocalipse, né, ele vai ter uma revelação para escrever o Apocalipse. Mas quando ele vai escrever o Apocalipse, ele está escrevendo o Apocalipse daquilo que ele viu. Entendeu? Então não é algo desconhecido que ele não sabia e ele foi lá e escreveu. Não, ele está escrevendo algo que ele viveu. Entendeu? Que ele sabe. Que ele conheceu. Nem foi uma escrita ditada, datilografada. Você vai, escreve aí. Deus chega lá, senta do lado. É que deve ser Tomás de Aquino escrevendo a Suma Teológica. Ele fala e chega lá e o cara escreve, né? Não era assim? Não era antigamente? Mas não é assim a Bíblia, tá? Não é. Não apenas assistiu o autor humano no momento da escrita, ou seja, ele não apenas assistiu o autor humano, como vou ajudar aqui você. Não foi apenas uma assistência. Deus escreveu junto com o autor humano, entendeu? Escreveu junto. Ele também é autor. Ou então também a inspiração bíblica não é que Deus aprovou depois os livros. Tem essa teoria, né? Que é uma coisa que o pessoal pega e diz, né? O homem foi lá, escreveu, aí a igreja foi lá, escolheu quais eram os livros lá, ó. Esse daqui, aprovado. Esse daqui, aprovado. Aí o apócrifo, desaprovado. Taca fogo. Não. A igreja nada mais fez do que reconhecer. Ela reconheceu, entendeu? Era a palavra de Deus. E ela reconheceu a palavra de Deus, entendeu? Não é que ela disse, é esse daqui, aí a partir do momento que a igreja disse isso daqui, aí virou palavra de Deus. Não. Entenderam? Que às vezes as pessoas pensam que a forma como a igreja escolheu o cânon foi assim. Esses livros aqui me servem, esses livros aqui não me servem.
os que não me servem eu vou tacar no fogo e vou esperar o cara escrever o Código da Vinci para me denunciar. Eu taquei fogo nos livros que não me servia. E esse daqui me serve, eu vou fazer um livro para que todo mundo leia. Com zíper, com couro, com páginas douradas, os papiros muito doidos lá, para todo mundo ter, todo mundo ler, e todo mundo fazer sua interpretação pessoal. Meu filho, não é assim. Seguir essa lógica aí é bom até para refutar as objeções protestantes. Porque, poxa, se eu vou selecionar lá, você me segue, né? Aí, digamos que realmente fôssemos adoradores de Maria. Por que eu vou selecionar esse livro aqui que poderia um negócio desse? Pois é. É a Bíblia era do céu, inclusive. Porque, gente, entenda. Por que a igreja não dava a Bíblia para o povo? Porque o povo não tinha necessidade de ter a Bíblia. Não tinha. Quem é que precisava ter a Bíblia? Os clérigos, sacerdotes. Tornou-se antidemocrático. Entenda que a partir do momento em que Martinho Lutero colocou a Bíblia na mão de todo mundo, a igreja não tinha mais como continuar essa restrição. Porque estaria embasando o argumento de Martinho Lutero. Pode falar. O povo era analfabeto. Exatamente. E se eu não me engano, também as missas não já era a Bíblia todos os dias. Exatamente. E a questão da imprensa, não tinha... Exatamente. Gente, é tanta coisa que as pessoas pegam e dizem assim: oh, Martinho Lutero foi o herói que colocou a Bíblia na mão do povo, e por causa disso o povo hoje está tudo perdido, ninguém sabe quem é Deus de verdade. Só isso foi a consequência, né? Por quê? Porque a gente tem uma coisa totalmente difícil, que até os teólogos têm dificuldade de entender. Aí você espera que uma pessoa sem estudo funde uma própria igreja e entenda lá profundamente o significado dessa Sagrada Escritura. Não, gente, não é assim. E sem falar que você falou da questão da compreensão do povo. O que a igreja fazer, por exemplo, templos tão belos, com tantos vitrais, por que inclusive o porquê das imagens? Porque a Bíblia do povo era isso. Acho que é São Gregório Magno que disse que algo assim, as imagens são a Bíblia do povo. Então, de fato. É muito importante a gente entender isso. Que a igreja ela restringiu por cuidado e por amor. Se hoje ela não restringe mais, é porque realmente houve uma revolução que acabou colocando a Bíblia dando poder demais. É como se você colocasse uma arma na mão de um bebê. Entendeu? Aí, meu filho, qual que a igreja propõe hoje? Que os padres, os teólogos, ensinem a Bíblia ao povo. E o povo lê a Bíblia, mas dentro do espírito em que ela foi escrita, ou seja, dentro da igreja. Se você lê ela fora do espírito da igreja, você não vai compreender a Sagrada Escritura. Você vai entrar em confusão. Porque, meu amigo, não é fácil entender o Antigo Testamento. Não é. É difícil entender o Novo Testamento, que a linguagem é mais próxima de nós. Imagine um livro com a linguagem semítica de 100 quantos mil anos atrás, que conta um monte de coisas, tem vários gêneros literários, várias coisas que a gente precisa parar para refletir e entender. Entende? Então é preciso ter toda essa noção. Por isso que a igreja, na época do Concílio de Trento, disse: olha, vai ter só essa tradução aqui. Só essa tradução aqui vai ser permitida, de todas as que tem, para poder gerar uma unidade. E depois que fosse só essa tradução deve ser acompanhada com notas explicativas para o povo. Entenderam? E também não entra nessa falácia que foi o Concílio Vaticano II que disse que era para todo mundo ler a Bíblia. Não, desde Pio XII, desde antes mesmo, já tinha essa resposta, né? Porque não foi só os protestantes que atacaram a Bíblia, a igreja com a Bíblia. Chegou lá no século XX, século XIX, começou a onda materialista do ateísmo. E dentro dessa realidade começou a se questionar a inspiração dos livros sagrados, por meio do cientificismo, darwinismo, né? Por meio da filosofia,
de Kant, etc., começaram a entrar numa onda de materialismo em que não somente a teologia foi prejudicada, mas também a filosofia, né? Por isso que o Leão XIII, aquele que disse voltemos a Tomás, foi aquele que diz voltemos ao Evangelho, né? Voltemos a estudar a Bíblia de forma mais profunda e mais afinco. Claro que esse voltemos não quer dizer que a Bíblia parou com a Bíblia em algum momento, mas que voltar o olhar de uma forma mais fixa, de uma forma mais profunda, porque o povo estava utilizando, os inimigos da igreja estavam utilizando a Bíblia contra a igreja, assim como Satanás utilizou lá no deserto, certo? E é muito interessante que aquilo que Satanás fez no deserto com Jesus, que é tentar Jesus usando a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, ele ainda faz hoje por meio dos seus emissários, constantemente. Fazer com que as pessoas neguem a Cristo por meio da Bíblia. Fazer com que as pessoas apostatem a fé porque não entenderam a Bíblia. Fazer com que as pessoas larguem a igreja de Deus para entrar numa igreja protestante por causa da Bíblia. Entende? Então, assim, se ela não for lida dentro do espírito em que ela foi escrito, ela se torna pedra de tropeço. O Dom Estevão Bittencourt diz assim: a inspiração bíblica é a iluminação da mente do autor humano para que possa, com os dados de sua cultura religiosa e profana, ou seja, secular, transmitir uma mensagem fiel ao pensamento de Deus. Ou seja, aquela questão que Deus pega o autor humano com tudo que ele possui, entendeu? Com tudo que ele é, e coloca e o inspira a escrever. E ele inspira como? Ele inspira agindo na inteligência e na vontade. Na inteligência, ele ilumina a inteligência do agiógrafo de sorte em que esse perceba tais e tais verdades previamente adquiridas quando não reveladas. Ou seja, o agiógrafo sabe das coisas e Deus vai mostrando para ele o que é que deve ser escrito e o que não deve ser escrito. Entendeu? É um trabalho em que Deus vai lá suscitando no agiógrafo, olha, isso daqui que ele já sabe e o que é que ele deve escrever. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então, certo. Essa revelação, ela é, vamos lá, a revelação explícita, ela pode ser tipo por infusão ou também por uma revelação tipo Apocalipse, né? Que tem uma outra experiência. Mas é interessante dizer, que eu já falei, essa revelação, que essa inspiração, ela não é diferente de uma revelação em que você está recebendo algo que você não conhece. O agiógrafo, ele conhece aquilo que ele está escrevendo, ele vive aquilo que ele está escrevendo, faz parte do seu povo, entendeu? Não é que Deus chegou e falou algo que ele não soubesse, ele sabe aquilo, e Deus está mostrando para ele aquilo que ele sabe e aquilo que deve ser escrito. E no caso, por exemplo, Apocalipse? É como eu acabei de falar. O seu João, ele escreveu aquilo que ele viu, entendeu? Deus o revelou, mas ele escreveu aquilo que ele viu, aquilo que ele viveu, aquilo que ele conheceu, entendeu? E dentro do Apocalipse, aquela revelação, ela é toda agregada de todos os livros da Bíblia. Eu não sei, olha, eu vou dizer uma coisa. A sensação de ler o Apocalipse depois de ter lido todos os livros da Bíblia é uma coisa que você parece que você está lendo a Bíblia toda em um livro. Sabe aquele final de saga em que tá tudo converge a um final, a um fim? Pois é, entendeu? É tipo o Vingadores Ultimato, pronto. Só que, ou então, lá, gente, lá tá escrito, tá todos os livros proféticos, tá o Evangelho tudinho, junta tudo e faz um livro do Apocalipse, é perfeito. Eu tava falando pro Lucas é tão perfeito que você fica embriagado diante de tanta perfeição. Você fica assim, meu Deus, eu li a Bíblia, o Apocalipse em um dia.
Eu li 4 capítulos no dia anterior e no outro dia eu li os 20 capítulos de uma vez, numa noite, porque eu tava... Caramba, isso aqui é bastante demais. É muito bom, gente. É muito bom. Então que você fica assim, caramba, isso daqui é de livro tal, isso daqui é de livro tal, isso daqui é de livro tal. Assim, ai, que massa. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Mas isso que o autor que escreveu que estava isso vai comunicar com isso. Por exemplo, o certo sofredor de Isaías, ele está falando da paixão. Ele está escrevendo algo que ele compreende no sentido literal daquilo. Só que o agiógrafo não necessariamente sabe que está escrevendo sobre o Messias. Entendeu? Ele poderia estar falando de outro personagem que viveu naquele momento, mas que aquilo, porque a gente tem o autor humano e o autor divino, né? E naquele momento aquilo é uma profecia também. Quando vai falar da virgem, né? A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isaías está falando de algo em relação ao momento histórico dele, mas que é, ao mesmo tempo, a história aponta para Jesus. Então é as duas coisas, entendeu? É algo que se encaixa com aquilo que ele está vivendo naquele momento e é algo que é o Messias sendo revelado ali também. É importante a gente entender, por exemplo, quando se fala lá, meu Deus, por que me abandonastes? Aquilo ali é o sentimento do salmista, mas também é o próprio Jesus, entendeu? Então ali entra tanto as questões do autor divino como do autor humano, e também dentro do autor humano entra a revelação, entendeu? Os sentidos da Escritura. É muito interessante isso, é muito interessante. O tanto que Santo Tomás ele vai dizer que o sentido espiritual ele está contido no sentido literal, e que se você não entender o sentido literal, você não vai entender profundamente o sentido espiritual. Mas, assim, quando o profeta sabe que aquilo que ele está escrevendo se trata de uma profecia, tipo Daniel, que ele diz lá as semanas que eles vão nascer depois. Sim, aí aquilo ali é uma profecia. Mas ele recebe a revelação, como é que ele recebe a revelação? Por Deus. Assim, tipo, difusamente. Interessante, né? Eu estou dizendo que quando a gente fala que não obrigatoriamente, quer dizer que não obrigatoriamente o autor humano está escrevendo aquilo que ele não sabe que vai acontecer, entendeu? Que é algo misterioso para ele. Não sempre, mas às vezes pode ocorrer. Veja, a relação dos livros do Antigo Testamento com o Novo, na liturgia da missa, né? Desde sempre foi relacionado com a leitura de outro livro. Tipo, às vezes você lê o Antigo Testamento, a leitura é isolada, você não entende, mas quando você quando vai passando a leitura, você vê que as palavras são parecidas. Sim, é porque a liturgia da igreja ela recebeu a reforma depois, né? E que houve essa questão de colocar tanto salmo dentro da missa, o salmo toda missa diferente, né? Ou a leitura do Antigo Testamento sempre, ou a leitura do Novo Testamento, sem ser o Evangelho, para mostrar essa questão da unidade da Escritura. Justamente para facilitar essa interpretação também. Exatamente, porque a gente vê isso nos discípulos de Emaús. Jesus ele mostra que ele é a chave de leitura para a Sagrada Escritura. Entendeu? Jesus é a palavra de Deus. E se você não compreende que Jesus é a palavra de Deus e não vê Jesus na Bíblia do Antigo Testamento, você não compreendeu o sentido pleno do Antigo Testamento. Você vai estar lendo como um judeu, que nem eu, quando eu disse meu testemunho, que eu perguntei por que eu não podia, por que os cristãos não se circuncisavam, porque eu estava lendo como um judeu, eu não estava lendo como cristão, entendeu? Tal iluminação comunica as verdades intencionadas por Deus à mente do agiógrafo, e que elas apareçam adequadas quando aptas ao objetivo divino. Isso eu já falei, né? Que Deus vai lá e mostra que aqui deve ser escrito, né? Daquilo que já é a bagagem que o agiógrafo possui.
Em suma, o agiógrafo examina a veracidade das noções que ele tem em mente, então ele as escolhe e a formula de forma que se torne a expressão fiel do Altíssimo. Entenderam? Ele pega aquilo que ele tem em mente, escolhe junto de Deus, e ali, naquela escolha perfeita, fica a palavra de Deus, que é tanto da autoria do homem como da autoria de Deus. Como é que Deus inspira a vontade? O agiógrafo também recebe uma moção da vontade, onde ele resolve escrever sem o mínimo erro aquilo que lhe foi ilustrado em sua mente, ou seja, não há erros na Bíblia. Aí, quando eu estava estudando, né, assim, não há erros, aí eu fiquei, como assim, né? Em que sentido, né? Eu queria me aprofundar para poder explicar, porque você só explica aquilo que você entende, né? Ou seja, não há erros na Sagrada Escritura. A gente vai falar sobre essa questão de erros, né? Então, Deus penetra todas as faculdades do escritor sagrado, percorre simultaneamente com este todas as etapas necessárias para a redação do livro, de modo que a obra daí resultante não apenas contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, que tomou a face e veste de palavra de homem. Sagrado Coração de Jesus. Tem aquela música, Coração de Homem, Coração de Cristo, Coração de Homem, Coração de Deus. Conhece? Quem é do apostolado da oração conhece. Então, assim, é exatamente isso. É a palavra de Cristo, a palavra do homem, que é a palavra de Deus. É muito semelhante à humanidade de Cristo. A relação Deus e Deus e o agiógrafo, entende? Porque é como se Deus não tomou a veste da nossa veste, a nossa humanidade. Assim também a Bíblia tomou a nossa humanidade, a palavra de Deus tomou a nossa humanidade. A própria ação da graça, né? Sempre assim, né? A graça leva a natureza. Exatamente. Aí pega e vem o jumentinho batizado e fica esperando encontrar na Bíblia um livro atual no sentido científico de hoje. Sendo que a Bíblia ela foi escrita mil anos atrás, muitos mil anos atrás, né? E porque ela foi escrita há muito tempo atrás, ela possui aquilo como uma forma de visão de mundo do povo daquela época. Entende? Tanto que, se a gente vai falar o pôr do sol, né? O sol nasceu, o sol se põe. Isso é uma forma de falar que não é científica, mas que é compreensível. Porque é uma verdade, não é não? Tem o nascer e o pôr do sol. Mas não quer dizer que o sol nasceu, né? Aí Estevão Bittencourt vai falar: notemos agora que a finalidade da inspiração bíblica é estritamente religiosa. Os livros sagrados não foram escritos para nos ensinar dados de ciências naturais, pois estas o homem as pode e deve cultivar com seus talentos, mas sim para nos ensinar aquilo que ultrapassa a razão humana, isto é, o plano de salvação divina, o sentido do mundo, do homem, do trabalho, da vida e da morte diante de Deus. Assim, a Bíblia diz que o mundo foi feito em 6 dias, de 24 horas, com tarde e manhã. Quando diz que a luz foi feita antes do sol e das estrelas, ela também diz isso, né? Ela não ensina alguma teoria astronômica, mas alude ao mundo em linguagem dos hebreus antigos, para dizer que o mundo todo é criado por Deus. Entende? Vocês entenderam? A Bíblia não é um tratado científico. Eu não posso sustentar o terraplanismo por meio da Bíblia. Como fica o sentido literal? A gente vai ter uma formação só sobre isso. Mas o sentido literal é compreender aquilo que o agiógrafo escreveu no seu gênero literário, na questão gramatical, na questão histórica, na questão cultural. Entendeu? Você entendendo isso, você vai entender o sentido literal do texto.
É porque existe a diferença de sentido literal e de sentido literalista. O sentido literalista é você ler uma poesia e dizer que aquilo ali é exatamente daquele jeito. Sendo que o gênero poético não é o gênero científico, nem o gênero histórico. Entende? Uma analogia, uma fábula, o que for. É muito profundo e é muito interessante. Mas é importante vocês terem essa noção. Literal não quer dizer literalista. Literal não quer dizer que eu vou ler o livro da Bíblia e é exatamente daquele jeito. Entenderam? É boa essa analogia com a poesia. Você pega, por exemplo, o João Mendes, a pessoa, né? Tu tira a máscara, porque eu só não te... Você tem o Fernando Pessoa, ele diz lá: ó mar salgado, quanto o teu sal são lágrimas de Portugal. Aí a pessoa vai interpretar aquilo no sentido literalista de que o sal realmente é lágrimas. Exatamente. Entendeu? Então existe todo um trabalho histórico, crítico, para entender essa questão. E esse método, né, que foi desenvolvido no decorrer do tempo, é algo que sempre existiu, só que houve uma retomada, né, com o tempo, né, por meio de umas fontes duvidosas, mas que a igreja purificou o método para que ele sirva para entender o sentido literal do texto, mas dentro dos seus limites. A gente vai falar sobre isso depois. É porque as pessoas, né, elas usam muito dessa questão crítica histórica para poder sustentar suas próprias ideologias por meio da Bíblia. Não é assim, né? Também as palavras da Escritura são inspiradas. As palavras da Escritura. Não estou dizendo que estou só dizendo que o texto é inspirado. Todas as palavras que estão no texto original são inspiradas. Todas as palavras. Até as palavras Deus disse que, vamos escolher essa palavra aqui, viu? Vamos lá, escolhendo as palavras. Então o homem foi escrevendo e tudo aquilo que é escrito pelo homem é inspirado. A razão disso é que os conceitos ou as ideias do homem estão sempre ligadas a palavras. Não há conceitos, mesmo não expressos pelos lábios, que não estejam em nossa mente ligados a palavras. Por isso, quando o Espírito Santo iluminava a mente dos autores sagrados, para que vissem com clareza alguma mensagem, iluminava também as palavras com as quais se revestia essa mensagem na mente do agiógrafo, para que seja manifestado exatamente aquilo que Deus inspirou. Entenderam essa questão? Porque a gente pensa as coisas e vem palavras na nossa cabeça, não é não? Então, para poder manifestar para o outro essas palavras, elas precisam estar exatamente de acordo com aquilo que a gente pensou. Por isso que as palavras que foram escritas na Bíblia, elas estão exatamente de acordo com aquilo que foi pensado pelo agiógrafo. É bem exigente ver essa questão da inspiração. Observemos também que somente as palavras das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, da sua redação final original, foram assim iluminadas, inspiradas. As traduções bíblicas não gozam do carisma da inspiração, como o Juan falou. Então, vou pegar a Bíblia pastoral e eu vou saber que aquilo não é inspirado. Entendeu? Aquela tradução lá. Aquela tradução. Diga. A tradução imagem da Bíblia. Não é o texto original. Não é inspirado de Deus, que a Bíblia fala de Não é inspirada. Porque não é o texto original. Entende? Não, esse daí a gente sabe. Por exemplo, a gente vai pegar o livro do Chesterton. Uma coisa é ler Chesterton em português, outra coisa é ler na língua nativa dele. Não, não. Uma coisa é você ler Senhor dos Anéis na língua nativa e ler em português. Ler uma poesia na língua nativa e ler uma poesia traduzida. Fica tudo... por exemplo, você vai pegar a poesia de Santa Teresinha, fica extremamente estranha do francês para o português. Bate, né, também. Algo interessante que eu estava vendo, não lembro o motivo que ele deu para isso, mas ele vai dizer que houve um motivo para que na parábola do semeador, Jesus seja tratado do semeador como aquele que semeia e não como semeador propriamente dito.
Então, uma palavra ela volta um significado muito importante na forma que ela foi escrita. Por isso que a Sagrada Escritura, por isso que o Concílio Vaticano II, depois daquela época ali, ela começou a exigir, né? E não só do Concílio Vaticano II, desde Pio XII também, na Divina Fonte Spiritus, ela vai pedir, olha, vamos fazer traduções de acordo com os originais, para que sejam mais parecidos e mais próximos com os livros inspirados. Entendeu? Então as traduções elas têm esse dever de ser a mais parecida possível dos livros inspirados. É algum momento que vai comentar sobre variação e Oi? variação. Porque às vezes quando você vai pegar uma peça, aí está lá, o manuscrito tal é uma variação do texto. Mas aí entra a questão da variação acidental e essencial. Entendeu? E também que somente o texto original final é plenamente inspirado. Por quê? Porque se eu disser que os textos originais não finais são inspirados também, eu posso dizer que há erros na Bíblia. Entendeu? Acho que a gente não tem mais os manuscritos originais, né? Só tem Cópias. a cópia dos manuscritos, a cópia. Mas aí a gente tem que confiar na providência divina. Do mesmo jeito que as pessoas tentam entender por meios racionais a escolha do cânon bíblico, e não dá para entender. Só dá para entender por meio do mistério divino. Porque a Septuaginta, ela não tinha só esses livros que a gente tem aqui, tinha outros livros também. Pois é, eu tenho uma dúvida com relação a isso. Você vai gravar tudo, você vai gravar... Tira a máscara. Mas eu tenho muita dúvida, o que é que faz o livro ser apócrifo? Porque os apócrifos que eu vi que eles eram apócrifos porque eles não tinham sido escritos na época. Por exemplo, no Evangelho apócrifo, ele era apócrifo porque ele tinha sido escrito lá na Idade Média, não na época de Nosso Senhor. Mas eu não sei se todos os apócrifos é esse caso, sabe? Aí eu tenho essa dúvida. Tem a questão dos apócrifos que continham heresias, apócrifos que continham fantasias da história lá, do seu Jesus ficou com raiva do menino, matou o menino. Depois Nossa Senhora brigou com Jesus, aí o Jesus pegou e ressuscitou o menino. Tem essas histórias aí. E também tem várias coisas. Mas é o crivo da igreja, ela vai realmente reconhecer, por meio da vivência, da liturgia, o que é sagrado e o que não é, entendeu? E Jesus também, a questão que ele está falando, E também... os cristãos sabiam para os verdadeiros quais não eram. E ao longo do tempo eles foram amadurecendo. Outros que ficaram, e apareceu outro, outros foram rejeitados. E foi assim. É muito interessante porque houveram livros que quase nunca, tinham certas dúvidas, sabe? E que essas dúvidas, com o decorrer do tempo, elas foram sanadas com o amadurecimento, do reconhecimento do que era a palavra de Deus por meio da inspiração, da ação do Espírito Santo, da providência, e também dos estudos, do reconhecer que existe um só autor, e esse autor liga os livros, entendeu? Os livros estão ligados por meio de um só autor. E falando um pouquinho da parte dos apócrifos, tem alguns que são aceitos até pela igreja. Até no sentido, apenas no sentido histórico. Como existe a De São Tiago, né? Assunção, Nossa Senhora, apenas no sentido histórico, mas é muito importante entender que eles não são revelação. Eles possuem uma verdade da revelação que já era crida antes, não só por meio deles, mas por meio de outras coisas, entendeu? Porque se estava ali, é porque o povo já cria naquilo, entendeu? Então aquilo ali é a tradição apostólica em algumas questões, mas não ele plenamente. Assim, sobre a questão de que o tempo na verdade não pergunta e consertar para a gente falar assim, São Gregório Magno, na verdade, ele fala que a imagem, a Bíblia, você não sabe. Por conta disso que a igreja tem os vitrais, com passagens da Bíblia, com vida dos santos, enfim. Aquilo era a Bíblia para que os letrados. Enfim, a minha pergunta era com relação à importância da Bíblia. Porque, por exemplo, eu já vi,
um aplicativo antigamente, né, relacionado à Bíblia, que falava um pouco sobre essa questão da guerra, que supostamente um evangelista, quando falou sobre a profecia, quando Deus vai lá e toca uma moeda de prata e fala que eles trocaram pelo campo de sangue, algo assim. Pelo evangelista teria sido a Jeremias, e essa profecia teria sido, na verdade, Zacarias. Eu queria perguntar, eu já li também em outro pedaço, na verdade, seria um pedaço de Jeremias e outro de Zacarias. Enfim, como é que fica essa questão assim, desses supostos erros populares? A gente vai entrar nessa questão agora, tá bom? Posso só corrigir uma coisa que eu disse? Pode. Eu espalhei um pouco de fake. Vai corrigir a mãozada que tu deu na minha cara hoje também? Não. Eu disse que não está escrito o semeador sai para semear, mas aquele que semeia, na verdade, se não me engano, está escrito o semeador sair para semear. Então eu espalhei um pouco de fake aqui. Mas a essência da ideia que eu disse. Entendi, foi nada, mas tudo bem. Eu entendi, eu me esforcei e entendi agora. Os livros inspirados ensinam a verdade. Parágrafo 107, voltemos ao catecismo. Os livros inspirados ensinam a verdade. E assim, como tudo que os autores inspirados ou os agiógrafos afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Por isso, mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza e fielmente e sem erro, olha, como eles enfatizam, né? A verdade que Deus quis que fosse consignada nas Escrituras em ordem da nossa salvação. Certo? E o que é que isso quer dizer? Que a inerrância, ela deriva da autoria divina. Se foi Deus o autor da Bíblia, a Bíblia não pode conter erros, por consequência. Certo? Então, né? E também ela é infalível. Inerrância e infabilidade. Né? E o que é que a gente entende por inerrância? Devido à Bíblia ser divinamente inspirada, nela não pode haver erro algum quanto àquilo que os seus autores afirmam ser verdadeiro. Vai além do âmbito da fé e moral e nos assegura que os fatos e eventos da história da nossa salvação são nos apresentados de modo exato na Escritura. Eita pá! O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aconteceu exatamente tudo desse jeito? Não. Quer dizer o quê? A inteligência inspirada, ela impede que exista qualquer erro por ignorância voluntária ou involuntária, afirmando aquilo que não é verdadeiro. Entendeu? A inteligência inspirada impede que o agiógrafo coloque uma mentira na Bíblia. Entenderam? Ou que coloque algo que não é verdade e que por negligência dele foi colocado. Eu vou colocar o documento lá para você dar uma olhada depois, tá bom? E a vontade impede qualquer mentira ou falsidade por parte do agiógrafo. Então, uma coisa é uma mentira involuntária, outra coisa é uma mentira voluntária. Entende? Entenderam, né? Então, assim, o agiógrafo, ele colocou uma questão que era se referindo a um texto, mas que na verdade era outro. Isso não é um erro. Porque o erro, ele entra dentro da questão daquilo que é falso. E não existe uma falsidade naquilo da compreensão do agiógrafo, porque o agiógrafo, ele estava sendo verdadeiro. Entende? Ele estava falando a verdade. Ele não estava mentindo. E ele não estava falando uma mentira. Não sei se vocês entenderam isso. Entenderam? Tipo, ele citou o livro da Bíblia e não tem citação? Citou dois cegos, mas era um cego, ou então era 3 cegos, ou então era 4 cegos. Entendeu? Não é erro, porque foi assim como ele recebeu e assim como ele transmitiu. Mas é interessante você entender que o agiógrafo, ele está transmitindo as tradições, né? E essas tradições,
ele coloca na Bíblia aquilo que ele recebe, sem erro. Entende? Aí você pode dizer, pode ver se essa tradição ela realmente é histórica ou não. Entendeu? Mas isso não quer dizer erro. Porque ele está escrevendo e colocando na Bíblia aquilo que ele recebeu. Plenamente. Gerson, onde é que eu faço para estudar isso? Meu filho, nem eu sei dizer onde é que um canto que bom assim para você estudar isso de forma aprofundada, porque eu não achei. O que eu estou dizendo foi o que eu li sobre os documentos do magistério, porque dentro da internet não tem uma coisa assim que seja específica sobre isso. É melhor recomendar no próprio livro, né? A gente tem que alugar, né? Mas está contigo. É. O livro dos documentos sobre Documentos da Bíblia. É porque o mercado editorial português é Bem ruim. Mas se você for para os Estados Unidos, meu filho, pesado lá o negócio. Eu tô doido para ler o livro lá do Scott Hahn, que é sobre a aliança, que ele mostra toda a história da história da salvação por meio da chave de leitura da aliança. A gente vai falar sobre as chaves de leitura da Sagrada Escritura depois. Mas é importante vocês entenderem isso, certo? Não há erro na Bíblia. Erro em que sentido? Erro no sentido de falsidade, de falsa verdade, certo? Erro no sentido de ignorância voluntária, entendeu? Quando o agiógrafo coloca as coisas de acordo como foi, por exemplo, ele experimentou e o povo viveu, é porque ele não está escrevendo um tratado científico, ele está escrevendo algo para que o povo, ele está escrevendo algo que o povo, é a tradição do povo, né? Porque a gente conhecendo, né, o povo judeu sabe que o povo judeu ele pegava muito mais firme nessa questão da tradição, e só depois que eles foram se importar em escrever os livros, né? E também que eu me esqueci o que eu ia falar. Aí entra, por último, a questão da infabilidade. O que é a infabilidade? A infabilidade garante que a Bíblia ela vai ensinar, né, a verdade em tudo aquilo que disser respeito à fé e à moral. Entendeu? É isso. Fé e moral que tem ensinado na Bíblia, entendam. Aí vocês não vão dizer que é fé e moral não comer carne de porco. Viu? Fé e moral iluminado por meio do Novo Testamento, que é a Bíblia como um todo, tá? Todo. E a gente tem as etapas é muito importante você ler a Bíblia e compreendendo que existem as etapas da revelação, da pedagogia divina. Deus foi revelando ao povo aos poucos as coisas. Ele não chegou lá e... Imagina aí, se no teu primeiro dia de conversão Deus exigisse que você fosse um santo de sétima morada, tu ia explodir? Não tem como, gente, não tem. Deus, ele, a condescendência, ele permitiu tanta coisa, ele permitiu poligamia, ele permitiu que o povo tivesse aquela questão lá do consagrar ao anátema, que era as guerras e tudo. Permitiu tanta coisa, devido à questão histórica e também pela dureza do coração do povo. O divórcio. O quê? Ele... porque tudo Deus permitiu, né? Mas ele tolerou, né? Porque tudo é permissão de Deus, né? Mas o termo mais exato seria tolerar. Deus é Maria, ele nos aguenta demais, ele que nos aguentou desde Adão e Eva até hoje. A gente é muito sem futuro, viu? Só Deus mesmo para querer a gente. Então, eu vou encerrar essa formação com um trecho da Divina Fonte Espíritos do Pio XII sobre a inerrância, tá bom? Olha, próximo mês a gente vai ter uma formação sobre a Dei Verbo,
Aí a tarefa de casa de vocês é ler a Dei Verbo, tá bom? Conselho Vaticano II, Dei Verbo. E se quiserem, leia a Divino Afluente Espíritos, do Pio XII. Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei lá no grupo do WhatsApp uma mensagem com todos os documentos bíblicos da igreja. E também um site da Comissão Pontifícia Bíblica, onde você pega todos os documentos desde quando a Comissão Pontifícia Bíblica foi criada. Acho que foi para o Leão XIII. Aí tem lá, desde aquela época, tudo em italiano. Se souber italiano. Se não souber, coloca lá no Google Tradutor. E se aventurem. Tá bom? Entendi as coisas erradas. O primeiro e maior cuidado de Leão XIII foi expor a doutrina relativa à verdade dos livros sagrados e defendê-la dos ataques contrários. Por isso, em graves termos, declarou que não há erro absolutamente nenhum quando o agiógrafo, falando de coisas físicas, se atém ao que parece aos sentidos. Como escreveu o Angélico, Santo Tomás, exprimindo-se ou de modo, aí entra a frase de Santo Tomás, ou de modo metafórico, ou segundo o modo comum de falar, usado naqueles tempos, e usado ainda hoje em muitos casos da conversação ordinária, mesmo pelos maiores sábios. Aí Santo Tomás está dizendo, não tem erro nenhum quando a Bíblia pega e vai falar de forma corriqueira e ordinária, fenômenos que ocorreram. O sol parou, né? Quando diz, né, que a Terra está sustentada sobre o firmamento, né? Fala do firmamento lá na questão. Quando diz que a Terra é um disco, né? Está falando que é a compreensão do povo daquela época, entendeu? Não tem a Bíblia é um tratado científico e tudo que a Bíblia está dizendo cientificamente tem que ser comprovado, não é assim. Mas é importante entender, olha aqui, que não é um tratado científico, mas o tanto de coisa científica que a Bíblia acerta, não está no gibi. Muita coisa científica é acertada pela Bíblia. Aí a gente não pode também chegar lá na história de Adão e Eva e dizer assim, ó, é tudo fábula, é tudo historinha. Porque não é, gente, a gente não tem como saber exatamente. Não tem como saber exatamente se não foi daquele jeito. Pode saber exatamente que existiu lá os animais, a data pode estar diferente e tudo mais. Mas e aí, se foi uma maçã? Se o diabo se vestiu de serpente, e aí? Tu tem como provar que não foi? Pelo teu método histórico crítico? Não tem. Pode dizer, pode não ter sido. Tudo bem. Mas dizer, não foi. Aí, meu filho, tem que estar lá para saber, né? Que não foi. Existem alguns teóricos filosóficos dizendo que Adão e Eva não existe. Não, mas isso daí é um casal e acabou. Se aceitou, beleza. Se não aceitou, se lascou. Porque essa é a vida. Tá gravando, né? Não, de fato, não era a intenção dos escritores sagrados, ou melhor, são palavras de Santo Agostinho, isso daqui, né? Não era a intenção dos escritores sagrados, ou melhor, do Espírito Santo, que por eles falava, ensinar aos homens essas coisas. Isto é, olha Santo Agostinho falando, época de lá, igreja antiga, a íntima constituição do mundo visível, que nada importa para a salvação. Esse princípio deverá aplicar-se às ciências afins, especialmente à história, isto é, refutando de modo semelhante os sofismas adversários e defendendo das suas objeções as verdades históricas da Sagrada Escritura. Nem pode ser taxado de erro o escritor sagrado se aos copistas escaparam, olha o que a gente está falando, né? Que o Juan falou, algumas inexatidões, algumas inexatidões na transcrição dos códices, ou se é incerto o verdadeiro sentido de algum passo. Enfim, é absolutamente vedado coactar
a inspiração unicamente a algumas partes da Sagrada Escritura e outras não, ou conceder que o próprio escritor sagrado errou. Diga que o autor sagrado errou, você se lascar todinho. Pois que a divina inspiração, de sua natureza, não só exclui todo erro, mas exclui-o e repele-o com a mesma necessidade com que Deus, suma verdade, não pode ser autor de nenhum erro. Esta é a fé antiga e constante da Igreja. É que nem o Concílio Vaticano I diz: Deus não engana e nem se engana. Deus não ia permitir que fosse escrita uma falsidade na Sagrada Escritura. Entenderam? Aí entra a questão do estudo literal do texto para entender o que é que o autor sagrado está dizendo ali.